Pode iniciar. Pode iniciar a palestra, professora. Sì, buonasera a tutti e grazie a Iberojur, al professore Fabio Veiga per l'invito. È per me un onore essere qui con voi. Quest'oggi mi occuperò di un tema molto dibattuto che riguarda la responsabilità civile e il cambiamento climatico. Più di recente si è giunti ad un vero e proprio dibattito transnazionale dove il tema ambientale si staglia sempre più sulla scena internazionale, animando su nuove basi il proliferare di un vero e proprio dialogo fecondo intorno alla salvaguardia di un valore in Italia recentemente garantito a livello costituzionale. La recente riforma dell'articolo 9 della Costituzione italiana rappresenta invero il segno tangibile di un necessario contemperamento tra profili di tutela pubblica e profili di tutela privata affinché ne sia garantita l'effettività, superando anche divisioni dottrinali, formalistiche, dogmatiche e al fine di rintracciare di volta in volta soluzioni adeguate per far fronte ai rischi della modernità. Ora, in tale pluriforme ambito, le riflessioni che qui condividerò con voi si collocano nella direzione di poter indagare da un punto di vista civilistico la possibilità di una tutela civile al danno da cambiamento climatico. È noto che qualsivoglia discorso sulla tutela aquiliana del danno da cambiamento climatico deve confrontarsi con lo scoglio posto dalla disciplina del vigente articolo 311, rubricato azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente funzione patrimoniale del codice dell'ambiente, che preclude però ai privati l'esercizio dell'azione di danno ambientale ed affida la legittimazione ad agire in via esclusiva al Ministero dell'Ambiente. Così all'articolo 311,1. Ora, considerata dal punto di vista della garanzia di effettività costituzionale, la radicale privazione di tutela imposta da tale disposizione normativa, che confina la tutela civile dell'ambiente unicamente ai casi nei quali si verifichi una lesione alla salute o alla proprietà, induce due possibili alternative ermeneutiche: l'incostituzionalità o un'interpretazione conforme. Quanto alla prima, l'articolo 311 sarebbe incostituzionale nella parte nella quale non consente ai privati l'esercizio della tutela ambientale. La seconda direzione differenzia la sorte del danno da cambiamento climatico rispetto al danno ambientale. Posto che ogni norma debba essere valutata, interpretata in un senso conforme alla Costituzione, l'esclusione dei privati di cui si è detto all'articolo 311 riguarderebbe unicamente il danno ambientale locale, in un senso che vedremo a breve, e non un danno da cambiamento climatico, in ragione del più grave impatto di quest'ultimo sui diritti fondamentali. Ai fini della presente indagine, ora è possibile limitarsi alla constatazione che entrambe le soluzioni rendono inapplicabile l'articolo 311 del codice ambientale al danno da cambiamento climatico, sull'autonomia del quale adesso vedremo è necessario soffermarsi. Ebbene, danno da cambiamento climatico e danno ambientale si collocano su piani categoriali differenti, poiché diversificati sono i valori, gli interessi in gioco nel determinare le rispettive modalità di tutela. Non manca in dottrina la distinzione tra ambiente, clima, ancor più ecologia. Ma la questione fondamentale da indagare è se il danno da cambiamento climatico rappresenti una species del danno, del genus del danno ambientale, o se in prospettiva inversa costituisca un genere proprio, cui pertanto non sia applicabile, almeno non in via diretta, la normativa prevista per il danno ambientale. La risposta preferibile è senz'altro la seconda, giacché è possibile enucleare almeno tre caratteri distintivi per il danno da cambiamento climatico. Il primo riguarda la globalità.
Ebbene, il danno climatico investe l'intera biosfera, non è confinato ad uno specifico ambito territoriale, né può qualificarsi quale danno di tipo settoriale. Una lesione, così restando vicini alla terminologia aquiliana, al clima, non è geolocalizzata, ma al contrario colpisce globalmente l'intero pianeta Terra. Il secondo carattere riguarderà la temporalità costitutivamente intergenerazionale, perché il danno da cambiamento climatico incide su un arco temporale così esteso, ha un carattere tendenzialmente irreversibile, dinamico, diremo non circoscritto, da costituire un unicum. Del tutto diverso da qualsiasi danno aquiliano con il quale sino ad adesso abbia dovuto confrontarsi la civilistica contemporanea, incluso i cosiddetti danni lungolatenti. Ora, atteso dunque che il danno da cambiamento climatico si presenta quale danno futuro, transgenerazionale, è agevole dedurre che esso si colloca in una prospettiva temporale nella quale il soggetto che lamenterà il danno con assoluta certezza non esisterà più, né forse le prime generazioni che gli faranno seguito. L'ultima caratteristica del danno da cambiamento climatico è che esso si presenta quale danno essenzialmente collettivo. L'interesse atteso al danno da cambiamento climatico è non appropriativo, non individuale, diremo, più di recente in dottrina, transsoggettivo. Il diritto soggettivo, invero anche se altruistico, è pur sempre di tipo appropriativo. In prospettiva inversa, il danno climatico investe in modo indivisibile la collettività. Il danno climatico è pertanto un danno patrimonialmente incommensurabile. Per converso, diremo che il danno ambientale presenterà dei tratti fisionomici specularmente opposti a quelli appena descritti per il danno da cambiamento climatico. Il danno ambientale, pensiamo ad esempio al danno da inquinamento, può colpire con diversa gravità un numero, anche se molto esteso, ma pur sempre finito, di soggetti. È un danno territoriale, temporalmente definito o comunque definibili su estensioni temporali che si ascrivono al circo di vita di un essere umano. Ed è infine un danno soggettivamente delimitabile. Per quanto ampia sia la cerchia dei soggetti danneggiati, essa non investirà mai l'intera collettività umana. E così le due tipologie di danno da cambiamento climatico e danno ambientale non sono pertanto species di uno stesso genere, ma alla luce di quanto ci si è detti, dei valori costituzionali e del contesto internazionale, essi configurano due generi distinti. Va da sé che al danno da cambiamento climatico non si applichi la disciplina legislativa di fonte primaria sui danni ambientali, almeno non in via diretta, e tutt'al più per analogia e solo se sussista nel caso concreto identità di rationes. Nella prospettiva appena delineata occorre però guardare al profilo rimediale. Due sono le tecniche che emergono, ma per ragioni di brevità non potrò entrare nel merito, e riguardano la cosiddetta class action deconsumerizzata e l'actio popularis costituzionalizzata. Sono tecniche originariamente ben distinte, entrambe sappiamo riconosciute a livello transnazionale, l'effettività delle quali a porsi quale rimedio al danno da cambiamento climatico deve essere oggetto di indagine. La tutela civile, però, va detto, non è certo esclusiva, svolge una fondamentale funzione ausiliaria rispetto alla tutela costituzionale o amministrativa. Essa contribuisce ad attivare il discorso giuridico del costituzionalismo ambientale, rafforzandone anche il movimento sociale. È la funzione, ben nota ad esempio nel diritto antitrust, del private enforcement, del quale si discorre in modo sempre più convinto, anche nelle tematiche ambientali, fino ad invitare ad una rimeditazione di modelli di giustizia costituzionale.
È opportuno però anticipare, pur non entrandovi nel merito, che la soluzione preferibile, posta alla natura non appropriativa degli interessi alla tutela del quale è dedicato il danno da cambiamento climatico, è configurare un'azione individuale a tutela di un bene essenzialmente collettivo. Bene sui generis, azione priva delle peculiarità procedimentali tipiche delle azioni di classe. Ricordiamo l'opt-in, e che abbia invece la natura di equivalente funzionale di un'azione popolare fondata direttamente sul combinato disposto degli articoli 24 e 9 della Costituzione italiana. Il punto nodale quindi appare l'appropriabilità o la non appropriabilità dell'interesse leso. L'interesse seriale omogeneo è pur sempre un interesse egoistico, si ripete più volte nello stesso modo, in modo sostanzialmente analogo, laddove ciascuno fa valere una propria posizione soggettiva posta a presidio di un interesse del titolare nelle forme classiche del diritto soggettivo. Nel caso del clima, il bene leso invece non può in nessun modo definirsi appropriativo, giacché, come si è detto, il danno climatico è essenzialmente collettivo. Il rimedio deve pertanto apparire conforme alla natura del danno prospettato, danno, lo ricordo, all'ecosistema e non ai singoli attori posti in giudizio. Dunque, la differenza tra danno ambientale e danno da cambiamento climatico risulta con evidenza anche e soprattutto da un punto di vista rimediale. Ben si adatta al danno ambientale, non al danno climatico, l'addizione di diritti individuali omogenei, diritti individuali, patrimoniali e non patrimoniali, sicché il danno che l'individuo subisce sarà risarcito con una liquidazione a suo esclusivo vantaggio. Sia il danno alla salute o il danno alle coltivazioni, infatti, sono pur sempre danni derivanti dalla lesione di beni corrispondenti ad un interesse individuale, lo ricordo, di tipo appropriativo. Nel diritto transindividuale o, come detto, nel diritto transsoggettivo, invero l'interesse a fondamento della situazione soggettiva, come si è detto, transita, si protrae oltre la sfera soggettiva del singolo e di conseguenza sul piano rimediale appare congruo discorrere di eterodestinazione del risarcimento, come autorevole dottrina di recente rilevato. Sarebbe del tutto contrario alla funzione del bene tutelato, infatti, consentire all'attore di incamerare il valore patrimoniale concesso come risarcimento. Se i valori prodotti dalle azioni ripristinatorie cui sia condannato il soggetto convenuto in giudizio, reputato pro quota responsabile del cambiamento climatico, fossero al contrario appropriabili da parte dell'attore, si assisterebbe ad un autentico fallimento regolatorio che svuoterebbe la funzione del giudizio di responsabilità in tale fattispecie. La ricerca quindi del rimedio adeguato deve rivolgersi altrove. Ebbene, volgendomi così alle conclusioni, la dimensione intertemporale dei diritti fondamentali ben convince dell'autonomia del danno climatico ed invita ad una considerazione transnazionale anche delle tecniche civilistiche. Il dibattito non può certamente dirsi esaurito, almeno non in questa sede, e quanto detto intende soltanto presentare una proposta per la costruzione categoriale di una nuova forma di tutela aquiliana a vocazione collettiva. Essa intende, tale il nostro auspicio, dimostrare che senza un'adeguata riflessione sulla struttura soggettiva, sulla funzione dei diritti, sulla funzione dei rimedi, il diritto non potrà rispondere in modo adeguato alle sfide globali che ci pone il nuovo danno da cambiamento climatico. E con questo vi ringrazio per l'attenzione e per il tempo. Obrigada, professora Vicenza, pela palestra, uma excelente palestra. Bom, nós estamos com a ausência dos autores Esther, Yuri, Marcos. Dessa forma, solicito ao Dr. Paulo Sena que inicie a apresentação. Eu estava esperando ser o último, mas tudo bem, obrigado.
Obrigado pela. Eu vou colocar o PDF aqui, ok? Ok, Oi? pode, Momentinho, pode. eu vou pedir sua ajuda e sua paciência um tiquinho para colocar o PDF, ok? Sem Momento, problemas. é, momento. Momentinho. Puxa, não estou conseguindo colocar o PDF, mas uma paciência de vocês, por favor. Momento. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? Momento. Hum, download. Já consegui. Download. Download aqui. Share, é isso? Então, download. Turn crazy Sherry. Será que é isso, Jesus? Acho que eu não estou conseguindo colocar o trabalho. E Alô? compartilhou. Estamos vendo só a tela do Zoom. Eu não sei como é que eu faço para botar o trabalho completo. Estou pesquisando aqui, porque eu estava esperando ser o último. Nós temos Acho que tempo, pode ficar tranquilo. quer dizer que tem que clicar em cima do texto, eu acho, é isso. Isso. Será que é isso? É, haha, acho que é isso. Consegui, será? Consegui, graças a Deus. Tá vendo a minha tela? Estamos. Ok. Bem, boa tarde. Meu nome é Paulo Sena, eu sou mestrando da Unifiel, de São Paulo. E, Jesus, deixa eu ver se caiu a tela? Peraí. Não, está Oh, ótimo. Agora caiu. ai, meu Deus, peraí. Um momentinho, desculpa. Peraí, sharing. Eu vou cancelar e começar de novo, tá? Peraí, Bem, sharing. Windows. Meu Deus, isso daqui. Não tô conseguindo bem. Será que eu consegui? Stop. Windows. Não, é isso. Acho que eu. Peraí. Espera um momento. Achei. Conseguiram ver meu trabalho daí, né? Estão ligando. conseguindo. Agora sim. Aqui, estão conseguindo mexer, né? Aqui. Tá. Tá. Como eu falei, eu agradeço muito a oportunidade do Iberoju, né? Eu sou oriundo do mestrado da Unifiel, de Osasco, em São Paulo. Sou aluno que está finalizando o meu espaço de tempo no mestrado. Meu Deus, será que caiu de novo? Peraí. Iberoju. Estão Aparecendo. vendo? Tá Estamos descendo. vendo. Peraí, peraí. Que agora me perdi. Tá, então eu sou oriundo do mestrado da Unifiel de Osasco. E tá vendo a minha tela? Estamos. Jesus, tá Tá, difícil estamos aqui. vendo o trabalho. E, momento. Peraí. O Zoom. Se- eu não tô, eu que não tô conseguindo controlar o trabalho. Peraí, eu vou Agora tentar de saiu. novo. Agora saiu? Vou tentar de Saiu. novo. Sherry. Nossa senhora. Peraí, peraí. Momento, Windows. Tá difícil, viu? Stop. White.
Deus. Sherry. Não, não é isso. Meu Deus, me ajuda. Sherry. Meu Deus. Aqui, agora eu consegui. Agora sim, conto com a paciência. Estão vendo a minha tela? Estamos, tá na apresentação. Tá. Então, sou oriundo da Unifiel de Osasco, do mestrado de Direito Constitucional voltado a direitos humanos. Sou aluno de psicanálise e vou falar sobre a responsabilidade civil do Estado brasileiro em relação à a responsabilidade civil em relação ao tratamento de crianças e adolescentes nas questões de neurodivergência. Primeiro, existe uma polêmica desde a década de 80 pela capacidade de compreensão da sala de aula do que seria um TDAH e o que seria uma dislexia. Esse movimento começou com as escolas especiais, principalmente que no Brasil existem algumas associações de, de crianças, como a APA e outras, e a ACD, que acendem um alerta muito grande para a compreensão do que seria o TDAH, do que seria a dislexia. Mas isso foi parar nos tribunais pela questão de número de reprovação dos alunos e desistência nas escolas, principalmente na questão da adaptação da criança na escola. Estão vendo o segundo slide? Oi? Oi? Estamos. Ah. Então, pessoas neurodivergentes possuem um cérebro que opera de maneira atípica e diferente da maioria da população. Descobriu-se através de muita análise, muita pesquisa, que as crianças que têm problemas de atipicidade na escola, o chamado neurodivergente, na verdade, o que eles têm é simplesmente uma diferenciação cerebral em relação à questão do epitálamo. Aí eu fiz mais abaixo. Aí, como o meu trabalho é voltado para a questão da lei, eu vou me basear na questão de lei de proteção à criança neurodivergente. Geralmente, esse tipo de fato acontece anos da idade, nos primeiros níveis da escola. Assim que chega um bebê, os seus direitos são assegurados. Na verdade, a gente não pode identificar um TDAH e o neurodivergente quando o fato do nascimento. Isso geralmente é voltado para a questão da escola. No Brasil, a proteção jurídica para crianças e adolescentes, o famoso ECA, ele não tocou nesse assunto. Apesar de mencionar o surgimento, existem poucas relações entre pesquisas e o aprofundamento da lei em relação à proteção a crianças e adolescentes que têm esse tipo de comportamento, que têm esse tipo de atipicidade. A gente vai falar, então, do artigo 227, sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, aqui embaixo baseado na criação da ECA, que é de 13 de julho de 90, para vocês perceberem o tempo em relação à criação do Estatuto da Criança e Adolescentes e a criação da Constituição de 90 a 88 é um tempo considerável, onde a ECA traz a responsabilidade sobre crianças, que é um dever do Estado e da sociedade. Muito se aplica sob a promulgação da época na própria Constituição de 88, havia 79 um instituto, né, jurídico chamado Código de Menores, que na verdade era um código de punição. Aí vem mais abaixo a questão das crianças que têm um comportamento diferente. Já existem estados que conseguem, que têm por lei a obrigação de terem salas especiais para dificuldade. Na verdade, todo mundo é um pouco TDAH e todo mundo é um pouco neurodivergente, em graus mínimos. A questão da dificuldade do respeito moral e da como a escola pública, por exemplo, vou dar, por exemplo, como ela consegue trabalhar essa introdução, essa criança está no meio e está entronizada no meio da escola. Algumas regras em relação à ECA citam aqui, mas nenhuma delas
cita diretamente as crianças neurodivergentes. É, todas as crianças têm o direito de garantir acesso à educação, direito à cultura. Aí tem um problema que é gerado em relação à neurodivergência. Geralmente, os neurodivergentes que se afastam do âmbito escolar, eles têm acesso à questão da informática hoje em dia. E foi criado no Brasil a chamada ECA Digital. O que que é a ECA Digital? É a Lei 15.211, voltada em 2005, não tem nenhum ano, onde a responsabilidade sobre crianças neurodivergentes ou não de neurodivergente está ligada à questão penal, ou seja, a criação do artigo e da lei sobre estupro virtual. A diferença entre TDAH e dislexia, TDAH seria dificuldade de atenção significativa e a dislexia seria dificuldade da fala, da comunicação e expressão, velocidade do processo de pensamento afetado, dificuldade de escrita. A dislexia seria a dificuldade da escrita. Aqui a gente teve no Brasil a primeira condenação por estupro virtual do Brasil, onde esse senhor foi condenado, preso, condenado, porque ele trocava fotos com uma menina de 12 anos que tinha dislexia e tinha síndrome de Down. A Convenção sobre o Direito das Crianças estabeleceu algumas características e algumas marcas em relação à lei e algumas cores que são intituladas aqui. E aqui está algumas regras da ECA Digital que está ligada. A ECA Digital ela trouxe uma novidade porque ela impôs o que nem a ECA nem a Constituição dava, que é a relação da questão da escola ter a obrigação de ter um professor voltado para crianças especiais ou crianças que têm talentos totalmente diferentes, vamos dizer assim. Conquista da sociedade, verificação da idade confiável para análise da escola, cultura e restrição a compras e jogos. Esses são os cordões dados para crianças neurodivergentes, datados pela lei, o autismo, o girassol, aos níveis de autismo, aos níveis de pseudo, problemas pseudos. TDAH, dislexia, como eu já falei, aqui eu falei da condenação, e essa aqui é a minha gratidão. É necessário fazer um estudo aprofundado sobre a questão da observação, da identificação de crianças que têm esse tipo de comportamento acima da média. Não se pode colocar a escola brasileira como uma escola parceira não está preparada para atender essas crianças, porque, na verdade, não está no currículo de alguns estados. Esse é meu trabalho, agradeço, foi muito simples, mas eu agradeço muito a participação. E obrigado. Parabéns, doutor. Sua apresentação foi excelente. É um tema muito importante, atual, e que realmente precisa ter uma visão mais carinhosa por parte das leis, precisa realmente ser revisto. Nós estamos. Para terminar o que eu da minha pesquisa, a gente tem que entender que todo mundo é um pouco TDAH e todo mundo é neurodivergente. A escola brasileira, a escola pública brasileira, ela não é preparada para atender as crianças, porque ela é preparada para atender ninguém, né? E existem leis federais hoje que obrigam as escolas terem um professor que seja voltado para atender. E todo mundo tem dificuldade de aprendizado, todo mundo, todo ser humano, até na graduação. E na universidade não se tem uma preocupação com isso, porque o neurodivergente e o autista, ele vai seguir uma vida acadêmica, ele vai seguir uma vida de estudante. Tem autistas no STF, que eu não vou falar o nome porque eu não botei, mas existem pesquisas analisando o autista, ele tem uma inteligência diferente das outras inteligências, porque ele é capacitado de uma forma cerebral totalmente diferente da outra. Ele não é pior nem melhor. Um autista pode chegar à universidade, ele não é um incapaz, ele não é incapaz.
ele é uma pessoa que tem um lastro diferente, por exemplo, para artes e para a área de informática, por exemplo. Esse é meu trabalho, muito obrigado. Obrigada pela participação, doutor. Bom, nós estamos com a ausência de todos os outros autores. Dessa forma, eu dou o painel como encerrado. Obrigada a todos. Obrigado, boa tarde.